Bom pessoal, eu estou fazendo um vídeo aqui que eu vou deixar até mais ou menos fixo no canal sobre as perguntas e respostas e comentários que eu sempre recebo referente ao Apocalipse, ok? Só lembrando aqui a regrinha que eu sempre cito para as pessoas, que é na Epístola de Pedro diz, e eu considero isso como uma regra de interpretação, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, a Bíblia deve interpretar a própria Bíblia. Vocês podem ver nos comentários de vídeos anteriores as pessoas falando que é o Papa, é o Vaticano, é o Obama, é o Trump, é não sei o que, blá 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 blá, mas eles não seguem a Bíblia. Que nem eu falei nos vídeos anteriores, deste mesmo reino sairão 10 chifres, 10 reis, deste mesmo reino. Mas se para eles é o Vaticano, é o Papa, é não sei o que, então eles fogem do que a própria Bíblia diz. Ó, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, nenhuma. Pedro não falou algumas são, outras são, exceto umas, exceto outras, não. Então é engraçado que os cristãos dizem que seguem a Bíblia, né, uma grande maioria, dizem que seguem, mas na prática eles fazem tudo de cabeça, eles ignoram a própria Escritura. Então vamos lá. As perguntas e os comentários mais comuns que eu recebo referente ao preterismo. Antes da volta de Jesus, Ronaldo, o Evangelho deveria ser pregado em todo mundo. Naquela época não se conhecia o mundo todo, por exemplo, não tinha América, Austrália, etc. Pois é, mas segundo a Bíblia, não segundo eu, o Evangelho já tinha sido pregado em todo mundo. Porque Romanos 1,8, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé, todo mundo. Aqui é a Bíblia que está dizendo, vocês podem ver na Bíblia de vocês. Aqui em Romanos 10,18, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Aqui, segundo Paulo, porque todo mundo, que nem eu já falei, oikomenes em grego, é todo mundo presente, todo mundo conhecido na época. Então isso aqui não é uma profecia global, como as pessoas pensam, era um evento para todo mundo presente, senão Paulo não teria dito que o Evangelho tinha chegado até os confins do mundo. A Bíblia fala de coisas que vão acontecer nos últimos dias. É mesmo, Ronaldo, é mesmo, a Bíblia fala que nos últimos dias vai ter isso, vai ter aquilo. Agora olha o que diz aqui em Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O que o autor de Hebreus está dizendo? Que Deus falou por eles através do Filho quando? Nestes últimos dias. Então eles já não estavam vivendo os últimos dias quando Jesus veio? Aqui, ó. É um evento futuro, para 2000 anos depois ou não? Aqui 1 Pedro 1,20, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo. Aqui ele está falando de quem? De Cristo. Mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, ou últimos dias, depende da tradução da sua Bíblia. Então segundo Pedro, Cristo foi manifestado nos últimos dias. A tribulação é um evento futuro, não segundo os autores do Novo Testamento, porque para eles já estavam vivendo a grande tribulação. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Quem nos consola em toda a nossa tribulação? E não somente isso, mas também nos glorificamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Segundo os apóstolos, eles já estavam na tribulação, não ia ser um evento futuro. Ah, Ronaldo, então cadê o reino de Jesus então, se o Apocalipse já aconteceu e a grande tribulação? E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino, é o mesmo que me pergunta aqui direto no meu canal, é os mesmos fariseus, os de ontem e de hoje. Respondeu-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque o reino de Deus já está dentre vós. Jesus já não instituiu o reino dele há 2000 anos atrás? Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Disse-lhes também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegando o reino de Deus com poder. Em verdade vos digo, que aqui alguns há, dos que aqui estão, lembrando que não é para nossa época, que não provarão a morte até que vejam vir um Filho do Homem no seu reino. Então se Jesus não veio naquela época, se o reino dele não foi instituído, então isso aqui tudo faz dele um falso profeta. Que nem eu respondi no comentário lá do último rapaz. E os cristãos ainda brigam por isso. Brigam para dizer que Jesus não cumpriu as profecias. Ou seja, eles fogem até aquela regra que eu falei, nenhuma interpretação é de particular interpretação. Mas e a Nova Jerusalém, Ronaldo? Paulo, em Gálatas 4, ele fala de duas Jerusalém. Uma Jerusalém escrava com seus filhos, que era a Jerusalém presente, e a Nova Jerusalém que vinha do céu. A que vinha de cima, no caso, né, que era livre, a qual eles faziam parte. Se eles já faziam parte dessa Nova Jerusalém que vinha do céu, é porque ela já era presente
há 2000 anos atrás. Ah, Ronaldo, mas e a ressurreição? Vai ter a ressurreição dos mortos. Jesus prometeu que a ressurreição ia ser após o Apocalipse 2000 anos depois? Aonde? Se ele prometeu, vocês postem o versículo, porque na minha Bíblia não diz isso. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é a hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ué, Jesus não falou que a hora era agora, em que os mortos viveriam? Olha o que diz aqui em Efésios, ó. Ele nos ressuscitou, juntamente com ele, nos ressuscitou. Segundo o autor de Efésios aqui, eles foram ressuscitados no primeiro século. Eu não vou nem dizer que é Paulo, porque tem uma divergênciazinha entre os autores das epístolas. Mas esse é tema para outro vídeo. Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ué, segundo aqui o Novo Testamento, eles já foram ressuscitados lá no primeiro século. Teve algum apocalipse, o fim do mundo para eles serem ressuscitados? Não. O próprio Cristo não disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá? Jesus não disse que ele mesmo era a ressurreição? Mas os cristãos esperam, a maioria dos cristãos, por causa das igrejas que ficam manipulando, esperam todas essas coisas que Jesus já disse e já cumpriu no primeiro século. É lamentável. E o arrebatamento, Ronaldo? Arrebatar significa mudar bruscamente de lugar. Eu já tenho um vídeo sobre isso, então não vou me alongar. Aqui eu deixo para vocês analisarem aí, pause o vídeo, alguns versículos da Bíblia que falam sobre arrebatamento, principalmente em Atos. Todas essas pessoas aqui foram arrebatadas e nenhuma delas subiu ao céu. Então vocês analisem na Bíblia, porque eu já tenho um vídeo sobre isso. A besta só pode ser a Igreja Católica, Ronaldo, porque ela domina toda a terra. Já falei sobre isso também em outros vídeos. Veja aí Jeremias 13:15, que Deus disse que dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Está escrito na Bíblia. Como se fez prostituta a cidade fiel? Isaías 1:21. Tudo é referência a Jerusalém, não tem nada a ver com a Igreja Católica. Mas a Bíblia diz, Ronaldo, que a morte não existiria mais depois do Apocalipse. Está lá no livro do Apocalipse. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, se a pessoa, ainda que morto, vai viver por crer em Jesus, isso não é o fim da morte? Jesus falou que ia vir sobre as nuvens. Também já tem um vídeo sobre isso, eu não vou me alongar muito nisso. Vocês podem ver também Isaías 19, versículo 1, que Deus veio sobre as nuvens em julgamento contra o Egito. Aí eu pergunto, aí eu digo aqui também, ó, só para vocês analisarem. Jesus também falou que ia vir como um ladrão. Então Jesus também vai vir com um capuz na cabeça e com uma arma na mão roubando as pessoas? Porque se para as pessoas virem nas nuvens é vir literalmente sobre as nuvens, então vir como um ladrão também seria literalmente vir como um ladrão roubando todo mundo. E não foi o próprio Jesus que falou que o ladrão vem somente roubar, matar e destruir? Então, vir como um ladrão e vir nas nuvens são apenas expressões. Vocês podem ver aqui em Mateus 24:64, que ele tinha prometido, quando ele falou que ia vir sobre as nuvens, que Caifás iria vir ele vindo sobre as nuvens. Disse-lhe Jesus para Caifás: tu disseste, digo-vos porém que vereis, Caifás iria ver, em breve não é 2000 anos depois, o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens. Os ateus até brincam, né, Iso? Já faz 2000 anos que Jesus está voltando em breve, porque isso aqui tudo eram coisas para acontecer no primeiro século. Mas todo olho veria Jesus, Ronaldo. Ele disse: todo olho verá, está escrito na Bíblia. É mesmo? Será que diz isso mesmo? Porque aqui segundo a Escritura, diz que Jesus seria visto até mesmo pelos que o transpassaram. As pessoas que transpassaram Jesus estão vivas até hoje? Não, elas morreram lá no primeiro século. Então quando aqui diz que todo olho verá, era todo olho das pessoas daquela época, porque ele seria visto até mesmo pelas pessoas que transpassaram ele. Jesus prometeu sinais no céu, Ronaldo. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre isso, eu não tenho certeza, mas se eu não fiz, eu tenho um artigo em blog. Porque José e outros historiadores, eles registraram sinais no céu em Jerusalém. Agora, se mesmo com os historiadores seculares registrando, os cristãos contestam e não acreditam, para que Jesus ia fazer de novo sinais no céu? Para as próximas gerações de cristãos dizerem também que não aconteceu? Porque se não importa o sinal que ele faça, as pessoas dizem que não aconteceu. Então não teria muita lógica nisso. A volta de Jesus não será no futuro, Ronaldo? Jesus prometeu que ia ser no futuro? Não, ele falou que os apóstolos não iam nem terminar de percorrer a cidade de Israel sem que ele viesse no seu reino. Ele falou que alguns não morreriam sem que ele chegasse com o seu reino. Ele falou que as coisas que iriam acontecer seriam em breve. Olha aqui em Apocalipse, ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente não é 2000 anos.
Você pode ver que Jesus disse em outras passagens: em breve o Filho do Homem será crucificado, entregue aos gentios e será pregado, flagelado. Tudo isso Jesus disse que ia acontecer em breve. Então a palavra breve ou brevemente não é 2000 anos depois. Aqui, ó, as coisas que em breve hão de acontecer. Todo o livro do Apocalipse diz isso. Não só o Apocalipse, né, mas o Novo Testamento também, nas profecias dizem que seria em breve, não 2000 anos depois. Ah, mas e o anticristo, Ronaldo? Paulo falou que havia o anticristo antes de acontecer o fim do mundo, etc. Eu já tenho um vídeo sobre isso, então também eu não vou me alongar. Vocês podem ver no canal. Como que vai vir o anticristo? Vocês podem ver aqui nas epístolas de João, que João fala que já era a última hora. E agora, na época dele, muitos já tinham sido feitos anticristo. Aqui na epístola de João, na primeira, no capítulo 4, versículo 3, ele diz mais além ainda, ó: este é o espírito do anticristo, do qual ouviste falar que há de vir, e eis que já agora está no mundo, já agora, na época dele, não 2000 anos depois. Mas Ronaldo, e a falsa paz de 3 anos e meio que haveria? Essa teoria de falsa paz também eu tenho um vídeo sobre isso. Essa teoria se baseia em uma interpretação errada da última semana de Daniel. A última semana de Daniel, o anjo falou, não eu, o anjo, lembrando que nem é uma profecia de particular interpretação, que 70 semanas estariam determinadas sobre o teu povo. Qual é o povo de Daniel? O judeu. Sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade do povo de Daniel? Jerusalém. Para cessar a transgressão, etc e tal. O anjo não fala que seriam 69 semanas e depois uma última semana 2000 anos depois. Isso é uma interpretação antibíblica que a maioria das igrejas fazem. Vocês podem ver o meu vídeo, que é um dos mais populares desse canal, chamado O Acordo de Israel com o Anticristo, onde eu falo disso. Israel não vai fazer um acordo de paz com o Anticristo, Ronaldo? Nenhum lugar da Bíblia diz isso, pessoal. Isso é mais uma teoria que também se baseia na última semana de Daniel. Porque dentre essas 70 semanas aqui, ó, na última semana, Daniel falou que ele, o príncipe do povo que haveria de vir, que no caso seriam os romanos, ele firmaria uma aliança com muitos por uma semana, 3 anos e meio, ao mesmo tempo que eu falei das guerras judaico-romanas. E na metade da semana, 3 anos e meio, ele faria cessar o sacrifício e a oblação. Depois de 3 anos e meio da guerra judaico-romana, o templo foi destruído quando Tito e Vespasiano derrubaram o templo. Aí os judeus não puderam mais fazer sacrifício, acabou o sacrifício e a oblação. E sobre a asa da abominação vira o assolador, ou seja, essa tradução aqui é um pouco equivocada, mas o sentido é o mesmo, que ele quer dizer que ali no lugar do antigo templo viria a abominação da desolação, porque o lugar ficou desolado, e a abominação foi o templo que Adriano mandou fazer ali para o deus Zeus, um deus pagão. Então sobre o lugar da desolação veio uma abominação, e isso será até a consumação daquele templo. Então eu já tenho um vídeo sobre isso, vocês podem ver aí, o acordo de Israel com o Anticristo. E após Gog, Ronaldo, você falou que é preterista parcial e que haveria uma profecia que você não vê o cumprimento histórico, que é a profecia de Gog e Magog. A profecia de Gog apenas promete em paz aos judeus e seu estabelecimento em sua terra. O judaísmo entende que o Messias trará essa paz. Alguns segmentos do judaísmo acreditam que o Messias deles não será um homem, mas uma era. Então aí fica muito vago, né? Fica livre interpretação, vai da crença de cada um. O Messias que os judeus esperam não pode ser o retorno do Messias cristão? Até pode, vamos considerar que sim, vamos fazer uma hipótese. Mas essa vinda ou retorno, no caso do Messias que viria, não teria absolutamente nada a ver com as profecias que os cristãos atribuem, pois essas profecias se cumpriram no primeiro século. E a dos judeus é pós o retorno dos judeus a Jerusalém. Então o Messias que os judeus esperam, pessoal, ele viria quando os judeus voltassem para Jerusalém. Vocês podem ver em Oséias, Zacarias 12, Ezequiel 38, etc. E as profecias que os cristãos dizem que seriam as mesmas profecias, elas já tiveram cumprimento no primeiro século, então são profecias diferentes. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Zacarias 12, 8, 9 com Lucas 21. Zacarias fala que Jerusalém habitaria segura novamente, que Deus protegeria os habitantes de Jerusalém. Então, ou seja, Deus falou que naquele dia todo mundo seria protegido, ó, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. Já a profecia que os cristãos atribuem ao retorno de Jesus, vamos chamar assim, diria que eles cairiam ao fio da espada e seriam levados cativos para todas as nações. Jerusalém seria cercada e destruída. Quer dizer, tem como ser a mesma profecia, pessoal, essas aqui de baixo? Não tem como. Mas é isso que eles fazem uma salada mista. Eles pegam essas profecias aqui, que era para ter um cumprimento breve no primeiro século, e eles tentam fazer um paralelo com essas profecias que seria após os judeus estiverem na sua terra, o retorno dos judeus. Mas vocês podem ver que elas são opostas, antagônicas. Que Deus confuso é esse que falaria que Jerusalém seria protegida e ao mesmo tempo destruída? Não teria lógica.
Então os que nos resta, Ronaldo? Bom, pessoal, aqui o que nos resta é o seguinte. Eu dei duas alternativas aqui. Deixa eu só minimizar um pouco, porque comer um pedacinho aqui da palavrinha. É que o meu teclado está quebrado, pessoal. Eu tenho que usar o teclado virtual. Meu teclado está com um defeitinho. Eu estou tendo que usar o teclado virtual por enquanto, ok? Pronto, aqui já dá para todo mundo ver. E todo mundo me pergunta isso, então você já teve Apocalipse, não sei o que, então não resta mais nada, eu não devo esperar mais nada, eu devo perder a fé. Como se para ter fé em Jesus precisasse de um fim do mundo de Apocalipse, né? Só aí você vê como a fé de alguns cristãos é uma sementinha tão pequena que eles precisam do Apocalipse para ter fé em Jesus. Quer dizer que se Jesus prometer a paz e que não vai ter nenhum Apocalipse, eles deixam de ser cristãos. Isso é meio imbecil, né? Mas um dia cada um vai ser julgado pelos seus atos, um dia Deus vai julgar eles por isso. Vamos lá. Eu sempre digo que os cristãos têm duas alternativas. Eles podem fazer parte do reino de Cristo, o que Paulo chamava da igreja invisível, lá em Efésios 5:23, e fazer parte do reino que Jesus já instituiu há 2000 anos atrás. Eu sou cristão e eu faço parte do reino de Cristo. Pronto, é uma alternativa. Ou B, eles ficam aí mais 2000 anos esperando Jesus voltar em breve, esperando um apocalipse, um fim do mundo, porque já passaram mais de 2 milênios. Isso tudo não era para acontecer em outra geração, era para acontecer naquela geração. Agora, se querem realmente fazer de Jesus um falso profeta e dizer que ele não cumpriu, que ele não voltou, a morte não foi aniquilada, não teve ressurreição, não teve nada, então esperem mais 2000 anos. Aí vai da crença e da fé de cada um, ok? Paz a todos.